BRICS começou sem a África do Sul. Inicialmente, precisamos destacar, foi uma previsão e uma análise do Goldman Sachs, em 2001, que preveria as chamadas economias de líderes emergentes, que chegariam a 2050 para dominar o espaço geoeconômico. Minha análise será muito focada na questão geoeconômica. Portanto, era uma análise original para se verificar era um conceito, né? Quais eram as maiores e mais rápidas economias emergentes. Até então não existia esse fórum multilateral de cooperação econômica como atualmente vigente. Posteriormente, a África do Sul foi convidada, de 2010 ela se junta, né? Trazendo, portanto, o continente africano para os BRICS. A China passa, justamente, esse convite derivou da China ser o maior parceiro comercial da África do Sul. E também pelo fato da Índia querer ampliar seus laços comerciais com a África e a Federação Russa também procurar, já desde aquela época, estabelecer a Summit, a Rússia, a África, tal como ocorre atualmente, anualmente, com 28 países. Portanto, houve um componente estratégico de trazer a África do Sul, portanto, para os BRICS como forma de inserção. Quais são os objetivos declarados dos BRICS? Alcançar desenvolvimento regional, remover barreiras comerciais, desenvolvimento econômico, buscando uma cooperação horizontal, uso otimizado de recursos entre os países integrantes e um relacionamento baseado na construção. São os objetivos declaratórios. Bom, a primeira cúpula dos BRICS foi em 16 de junho de 2009 em Ekaterimburgo, na Rússia. Foi foi deflagrado para se discutir a então crise do subprime, ocorrida em 2008 nos Estados Unidos, que gerou a crise financeira global. A busca foi justamente de buscar soluções dentro dos países emergentes para superar a vulnerabilidade que havia da crise financeira e o impacto nesses países, afetando seus crescimentos econômicos até então. Lembrando que os BRICS tiveram sucessivamente diversas, anualmente, num formato anual, composições e eventos buscando justamente fortalecer e expandir. A partir disso, começa uma certa institucionalização dentro desse fórum multilateral, se criando diferentes sinergias em campos, na área do desporto, da cultura, da ciência e tecnologia, na área bancária e na área financeira, e também na área de diferentes esteios de cooperação. Já passou? Então, bom, a quarta cúpula foi realizada em 2012. Foi a partir daí que se dá uma maior institucionalização dos BRICS em determinadas ferramentas de cooperação, com o título Parceria do BRICS para Estabilidade, Segurança e Prosperidade Global. Porque foi a partir daí que se iniciou a ideia de um banco conjunto de desenvolvimento com o atual NBD, que tem atualmente uma carteira em torno de 200 bilhões de dólares de financiamento nos países integrantes. Atualmente, no caminho para 2050, mas atualmente, 2024, o BRICS contabiliza 46% da população mundial, 30% da área geográfica total do planeta, 35% do PIB global, tendo ultrapassado, portanto, o G7, e até 2050 estima-se, de acordo com especialistas, que os países dos BRICS devem responder por até 60% do PIB global, tendo em vista a incorporação em 2023 da Etiópia, do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, que ainda não formalizou, e também, né, do Irã. Os BRICS, portanto, né, tiveram essa, pelo menos se nós considerarmos não o PIB calculado nominalmente, o PIB em paridade de poder de compra, que leva o custo das moedas locais de acordo com um parâmetro de aferição de produção de riquezas. Ultrapassou, portanto, o G7, tendo, como o coronel Marco Antônio falou, a China e a Índia, os principais fornecedores mundiais de bens e serviços manufaturados, o Brasil e a Rússia, como players globais influentes, dominantes na área de matéria-prima e de força industrial. Força industrial ainda que segmentada. No caso da Rússia, na área de petroquímica, agora com um amplo programa de substituição de importações alavancado pelo complexo industrial militar, e o Brasil, por exemplo, na agroindústria e também na indústria automotiva e, possivelmente, quem sabe, se mantiver a nova política industrial, o crescimento da indústria química. Bom, o Brasil é a 10ª economia que mais cresceu nos últimos séculos, embora vivamos as nossas estagnações, né, principalmente a partir dos anos 80, com crescimento cíclico, ora maior ao longo dos anos 2000, ora com graves recessões, extremamente rico em recursos,
como café, cana-de-açúcar, petróleo bruto, ferro, foco no desenvolvimento equitativo, que resultou uma redução da pobreza, pelo menos em termos percentuais, ao longo dos 30 anos, e é considerado, diante de diversas pesquisas, como o país mais popular dos BRICS, justamente por estar fora, talvez, das disputas geopolíticas, que parte desses países atualmente se inserem. Bom, a Federação Russa, 20% das reservas mundiais de petróleo e gás, teve uma queda de 2/3 do número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza desde os anos 90, mercado consumidor de 140 milhões de pessoas e, não obstante sofrer um grave problema de envelhecimento populacional e queda grave na taxa de natalidade, cerca de 68% das pessoas estão no grupo de renda média, tem uma força altamente qualificada, é o país que mais produz engenheiros no mundo, seguido pelos Estados Unidos, pela China e pelo Irã, e o terceiro maior exportador de aço e alumínio, e não obstante as sanções internacionais ainda vigentes. A Índia é o país mais populoso, com 1,43 bilhões, tem a segunda maior força de trabalho, embora tenha uma forte exclusão social, na qual cerca desses 1,43 bilhões, cerca de 300 milhões é que se fazem, né, compõem a renda média e alta. Ocupa o segundo lugar em PIB, em paridade de poder de compra. Lembrando que, pela paridade de poder de compra, nós temos atualmente a China, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. A Rússia se tornou a quarta economia em paridade de poder de compra. Aproximadamente 2,5 milhões de graduados universitários por ano, gerando, portanto, um fortalecimento na economia de conhecimento por parte desse país. A China, maior economia hoje em cálculo de paridade de poder de compra, terceiro maior país do mundo. A China é o maior exportador mundial de mercadorias. É importante destacar, das 94 tecnologias críticas, a Índia domina 88 tecnologias chaves, de acordo com a análise de vários think tanks, inclusive passagem de todos ocidentais. Cerca de 850 milhões de pessoas passaram a integrar o grupo de renda média, formando, portanto, uma classe média que está consumindo muito. Possui mais de 3 trilhões de dólares em reservas cambiais e, por incrível que pareça, não obstante, seja, né, um sistema até intitulado comunista, a maior parte do crescimento vem do setor privado, logicamente com forte subvenção estatal. A África do Sul é a 23ª economia do mundo, mas tem enorme potencial de recursos minerais e agrícola, e 25% dos bens produzidos na África do Sul são voltados para a exportação, apesar de sofrer, né, as mazelas estruturais decorrentes ainda do apartheid e sérios problemas políticos de instabilidade. Então, dando continuidade, importante destacar, portanto, que os BRICS eles emergem como um fórum multilateral de cooperação econômica, não como uma visão originariamente geopolítica, embora essa institucionalização vá gerando, portanto, uma visão de que o bloco passa a ter, portanto, um caráter também geopolítico, principalmente por causa da parceria estratégica abrangente entre Rússia e a China. A Índia passou a crescer mais rápido do que a China por 2020. Importante aqui destacar. O aumento da renda nas nações dos BRICS, portanto, está criando uma nova classe média consumidora no mundo. E todos os países dos BRICS acumulam grandes reservas cambiais. E essa expansão de mercados consumidores, a exceção de empresas multinacionais, de novas empresas multinacionais, leva justamente a novos eixos de cooperação. Então, nos padrões de desenvolvimento, os países dos BRICS, para alguns eixos, passam a ter vantagens comparativas maiores. Bom, então, agora, temos também as desvantagens que nós precisamos analisar em relação aos BRICS, que é o domínio da economia chinesa e seu papel nas relações internacionais podem tornar os BRICS muito assimétrico. Esse é um temor, portanto, de vários analistas. À medida que o mundo desenvolvido enfrenta recessão, como na União Europeia, o crescimento dos BRICS inevitavelmente tende a desacelerar, que é o caso, por exemplo, do crescimento chinês, que atualmente está em torno de 4% e não mais de 2 dígitos. Agora, as fortes reservas cambiais e a crescente demanda doméstica podem fazer com que os BRICS consigam suportar melhores crises e choques. Mas sabemos de alguns desafios. As disputas geopolíticas entre alguns dos seus integrantes. Por exemplo, a Arábia Saudita e o Irã. Embora tenham normalizado as relações diplomáticas com a mediação da China, há ainda necessidade de haver uma certa recomposição, porque são potências regionais rivais, entre a própria Índia e a China. Embora ali na região de Ladakh, na fronteira do Himalaia, tenha havido uma busca de um consenso para resolver a delimitação de fronteiras, ainda há disputas fronteiriças não resolvidas entre a Índia e a China.
Então, portanto, é difícil se ter os BRICS ainda como um bloco monolítico do ponto de vista geopolítico e geoeconômico. E, por fim, acabando agora, o temor de que a inserção de muitos países venha a tornar os BRICS como o atual, né, G77, o antigo movimento dos não alinhados, que acabou se desconfigurando e se tornando, portanto, muito fluido. Então, esses são os desafios, lembrando da importância para o Brasil aproveitar isso dentro da doutrina do pragmatismo responsável durante a política externa do governo Geisel, aproveitando a cooperação com todos os blocos, independentemente de ideologias ou crenças. Porque, obviamente, os países têm interesses e aliados, mas, acima de tudo, o Brasil tem que defender os seus interesses, acima de ideologias de momento. Portanto, é importante nós aprendermos com a Indonésia, com o Vietnã, com a própria Índia, que extrai o melhor da cooperação de cada país. Muito obrigado.